Capítulo 2 Procurando o Sr. Hyde. Quando chegou em casa depois do passeio, Utterson estava intrigado com aquela história. Em vez de ler a papel da lareira após o jantar, como apreciava fazer nas noites de domingo, foi ao seu gabinete de trabalho, abriu o cofre e de lá retirou o testamento de seu amigo Dr. Jekyll. O documento, escrito pelo próprio Henry Jekyll, um médico muito respeitado na cidade, determinava que, em caso de sua morte ou desaparecimento inexplicável por mais de 3 meses, todos os seus bens fossem destinados ao seu benfeitor Edward Hyde. Fazia muito tempo que Utterson se incomodava com esse testamento. Julgava uma loucura que seu cliente deixasse sua considerável fortuna para um desconhecido. E depois da conversa com seu primo, queria descobrir quem era o Sr. Hyde. Por que o Dr. Jekyll havia nomeado como seu herdeiro esse homem perigoso e ainda o chamava de benfeitor? E por que Hyde tinha a chave da porta dos fundos da casa de Jekyll? Era estranho demais. Inquieto, Utterson decidiu a casa do amigo Dr. Lanyon, que conhecia bem Henry Jekyll e também soubesse de algo. Lá chegando, o mordomo conduziu à sala de jantar onde seu patrão sozinho saboreava uma taça de vinho. Elegante e educado, forte e saudável, Lanyon recebeu o advogado com sua costumeira cordialidade. Haviam sido colegas de escola e de universidade e gostavam um do outro. Depois de conversarem um pouco, Utterson entrou no assunto que o havia trazido ali e que tanto o preocupava. Somos amigos mais velhos de Henry Jekyll, não é? Sem dúvida, respondeu Lanyon, mas não tenho visto muito ultimamente. Acho que tivesse interesses comuns, pois são médicos. Tivemos, suspirou Lanyon, e assumindo um tom sério. Isso já faz mais de 10 anos. Ele anda defendendo umas teorias fantasiosas demais e acabamos nos desentendendo. Você conhece um protegido dele, um tal de Hyde? Hyde? Repetiu o médico. Não, nunca ouvi falar. Essa informação foi tudo que Utterson levou consigo para a cama. Tentou dormir, mas se revirou a noite inteira, atormentado com o vulto daquele homem que perseguia a menina e a pisoteava, insensível aos seus gritos de dor. Imaginava-o entrando na mansão do Dr. Jekyll, obrigando-a a despertar e a cumprir suas ordens, como se tivesse poder sobre ele. E via essa criatura perversa, sem rosto, esgueirar-se pela fachada das casas adormecidas, esmagando diabolicamente outras crianças. Pela manhã, quando se levantou, ardia de curiosidade por conhecer o Sr. Hyde. Se pudesse vê-lo uma única vez, era provável que conseguisse esclarecer o mistério e descobrir por que seu amigo Dr. Jekyll tinha preferência, ou era dominado, por um homem tão estranho e ainda o havia nomeado seu herdeiro. Queria ver o rosto desse sujeito, capaz de causar aversão e ódio à primeira vista, como dizia Enfield. A partir de então, Utterson passou a vigiar a porta daquela ruazinha de lojas, à espera de Hyde. Passava por lá de manhã, voltava ao meio-dia e novamente à noite, quando o denso nevoeiro encobria a lua. Finalmente sua persistência foi recompensada. Era uma noite gélida. A luz dos lampiões desenhava no chão um emaranhado de sombras. Perto das 10 horas, as lojas já fechadas, a rua deserta e silenciosa, o advogado ouviu passos leves antes mesmo de ver quem dobrava a esquina e se aproximava. Escondeu-se à entrada da casa e, quieto, ficou espiando o tipo de pessoa que teria que enfrentar. O homem era baixinho, com roupas comuns e uma aparência desagradável. Tirou a chave do bolso e, quando ia abrir a porta, Utterson saiu do esconderijo e tocou em seu ombro. — Sr. Hyde! O homem se encolheu, assustado, mas logo superou o medo e, sem encorar o outro, respondeu com voz rouca. — Sim, o que o senhor deseja? — Vejo que vai entrar, disse o advogado. — Sou Utterson, o velho amigo do Dr. Jekyll. Já deve ter ouvido falar de mim. Posso entrar também? — O Dr. Jekyll não está em casa, retrucou Hyde, muito pálido. — Como o senhor me conhece? Antes de responder o advogado, tentou ver o rosto do outro, mas que hesitou um momento e, afinal, encarou-o desafiante. — Foi bom termos nos encontrado, disse Hyde, e deu-lhe o número de uma rua no decadente bairro do Sorro. O senhor poderá precisar. — Ele deve saber do testamento, pensou Utterson, bastante alarmado. — Como o senhor me conhece? Hyde perguntou a pergunta. — Pela descrição que me deram. Temos amigos comuns como o Dr. Jekyll. — Ele nunca lhe falará de mim, disse o homenzinho com raiva. — O senhor é um mentiroso. E, soltando uma gargalhada histérica, abriu a porta e rapidamente entrou na casa. O advogado ficou ali, imóvel. Por fim, tinha visto o rosto de Hyde. Era de uma feiura impressionante. Não parecia um ser humano, tinha o jeito de demônio. Perturbado com essa visão, Utterson dobrou a esquina e caminhou alguns metros até chegar à casa de Jekyll. Bateu a porta e foi atendido pelo mordomo, a quem perguntou sobre o médico. — Vou verificar se ele está, respondeu o empregado. — Entre, por favor.
e conduziu a pequena e confortável sala onde o fogo queimava na lareira. Apesar do lugar acolhedor, o advogado sentiu calafrios. A face horrível de Hyde não lhe saía da memória. Os reflexos das chamas e as sombras projetadas nas paredes o ameaçavam terrivelmente. Ficou aliviado quando o mordomo retornou e informou que o Dr. Jekyll não estava. Utterson comentou então que tinha visto um homem, um tal de Hyde, entrar pela porta dos fundos da casa. O mordomo esclareceu-lhe que não havia problema, que o Dr. Jekyll confiava demais no Sr. Hyde e que todos os criados da casa tinham ordens para obedecer-lhe. O advogado despediu-se e rumou para casa aflito. O médico certamente estava em apuros. Devia guardar com um segredo horrível, ainda que insignificante, se comparado aos sombrios mistérios de Hyde. A julgar pelo seu aspecto, se aquele homem hediondo soubesse o testamento do Dr. Jekyll, ficaria ansioso para pô-lo a mão na herança. Utterson precisava ajudar seu amigo.